Gravity Falls é sem dúvidas uma das maiores joias da Disney. Dentro dessa série nós vimos vários artefatos ou objetos muito curiosos e poderosos. Então hoje eu propus reunir a maior parte desses objetos aqui e descobrir qual dos objetos é o mais poderoso de Gravity Falls. Vamos comparar alguns desses itens aí, observando o que cada um tem para oferecer e organizar eles do mais fraco para o mais forte. Sem mais delongas, me perdoem pela minha voz, né? Que eu tô meio resfriado, mas vamos seguindo aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais de Gravity Falls. Ok, entrando nos vídeos aqui, a gente pode falar sobre alguns objetos que são considerados relativamente fracos de início, que eu não vou citar muito, como o caso da pizza infinita e também um outro objeto que seria uma poção de mudança de voz. A pizza, basicamente, você come e ela se regenera, então eu acho que não tem muita utilidade para esse objeto, e a poção de voz também tem uma utilidade muito, digamos assim, limitada. Ela só serve para quem consumir, conseguir mudar a voz e você enganar outras pessoas caso seja preciso. Para certas ocasiões ela é muito boa, agora a pizza não tem utilidade nenhuma, né? Enfim, indo para uma próxima parte aqui, nós temos o Smile Dip, visto no episódio O Inconveniente. Esse doce, ele foi descontinuado e podemos ver a causa de algumas alucinações e sonhos estranhos em quem consome esse doce, que nós vimos no episódio. O efeito dele é bastante forte e pode ser usado para causar algumas alucinações em outra pessoa, embora seja necessário consumir vários pacotes para que o efeito seja significativo. Seguimos então com as poções de Cupido, apresentada lá no episódio Deus do Amor, onde esse personagem usa várias poções para fazer as pessoas se apaixonarem. Dependendo da poção, o efeito acaba variando. Temos, por exemplo, o amor jovem ou o amor de verão, que parecem ter consequências diferentes aí. Eu coloco essas poções na mesma posição justamente porque os efeitos são bastante poderosos. Podemos fazer duas pessoas que se odeiam se apaixonarem. No entanto, há uma desvantagem importante nesse negócio. A poção do desamor pode quebrar os efeitos das poções anteriores. Finalmente vamos falar sobre Percepção Zeta, um cogumelo visto no episódio A Loja de Presente dos Horrores. Esse fungo específico, quando ingerido, pode aumentar consideravelmente a inteligência do usuário. Vimos isso lá no porquinho da Mabel, que se tornou um dos mais inteligentes a ponto de construir máquinas avançadas como o Jetpack. Esse objeto lhe poderia dar uma grande vantagem para quem consumisse, especialmente na hora de inventar ou planejar algumas outras coisas. Por essa razão eu considero a Percepção Zeta um item mais poderoso relacionado aos alimentos e bebidas e poções de Gravity Falls. E bem, já que nós vimos as refeições e bebidas da série, eu também gostaria de fazer uma pequena sessão de destaque sobre robôs. Curiosamente, lá na série, a gente poderia ver um ou outro robô muito interessante. Por exemplo, o Monstro do Lago, que foi visto no capítulo Sem Nome, onde nós vemos o Dipper e a Mabel lá no seu grupo, que foram atacados por esse monstro, que na realidade não era um monstro, mas sim um robô controlado pelo velho McGugget. Então, para ser sincero, esse robô parece muito rápido, forte e resistente. Digo isso porque, embora o seu ambiente principal seja água, ele também parece se mover muito bem na terra. Além disso, ele pode suportar até certo ponto alguns golpes. Talvez o mais legal desse robô seja a mandíbula dele, que possui dentes muito longos e capazes de causar muito dano. E eu coloco ele aqui porque, apesar dele ser a prova d'água e bastante forte, ele tem algumas desvantagens, como a falta de membros adicionais e também seria bastante útil em combate. Agora, claro que ele não é um robô muito avançado, por assim dizer. Podemos perceber que o seu controle é meio rudimentar, ou pelo menos não tão sofisticado quanto outros robôs que nós veremos nessa sessão. E falando nisso, temos o robô Gideon, que é visto lá no episódio Gideon Ressurge. Esse é um robô gigante em forma do próprio Gideon, no final das contas, também construído pelo velho McGugget. E esse robô é tecnologicamente mais avançado que o robô anterior, porque o próprio Gideon ele controla os seus movimentos e permite a ele uma maior mobilidade e ações mais precisas. Isso torna ele superior ao Monstro do Lago, mas ainda não possui muitas outras funções. É por isso que ele fica nessa posição antes de um outro absurdo. E também poderia ser considerado uma das armas mais fortes, tá? Se eu não colocasse nessa seção, ele estaria nos primeiros lugares. Eu tô falando, é claro, do Cabanatron. Pois é, mano. Mais uma vez, o cara projetado parcialmente construído pelo McGugget. Pensando bem com a sua inteligência, o McGugget poderia facilmente ser um dos personagens mais poderosos de toda a série. Dito isso, o Cabanatron ele é um robô muito grande e muito forte, com características bastante interessantes. Ele possui canhões, que lhe dão a ele uma opção de atacar remotamente, e membros extras também, que podem ser extremamente úteis em combate. O melhor de tudo isso é que ele tem um escudo e protege de ataques bastante poderosos, incluindo os ataques do próprio Bill, graças ao cabelo de unicórnio, que faz parte da sua construção também. Embora ele possa não ser tão avançado tecnologicamente quanto o robô do Gideon, no final das contas, ele tem muitas funções que tornam ele muito superior. No entanto, quando ele foi ativado, algumas armas e características ainda estavam faltando. Mas para mim, o Cabanatron é o robô ou o mecha mais poderoso de toda a série.
Agora, depois de 2 sessões, vamos dar uma olhada em objetos variados, sejam armas ou itens, que eu achei curioso, né? Seguindo a ordem dos mais fracos para o mais forte também. Começando aqui com a chave de Gravity Falls, ou a chave do presidente, né? Que apareceu no capítulo do Tesouro Irracional. O 8º e meio presidente dos Estados Unidos deu uma chave ao Dipper, e essa chave tem a capacidade de abrir qualquer bloqueio dentro dos Estados Unidos. Basicamente, essa é toda a função da chave. Poderia ser útil para abrir qualquer porta trancada ou até mesmo pegar emprestado, né, algum dinheiro do banco. De certa forma, não tem alguns usos muito notáveis para a gente, apesar de ser bem interessante. Em seguida, nós temos os Dentes da Verdade, que nós vimos lá no episódio do Poço Sem Fundo e mencionado também no livro 3. A Mabel usa eles nas pessoas para elas pararem de mentir, e eles funcionam da forma bem literal. Esses dentes forçam o usuário a falar a verdade o tempo todo, em qualquer lugar e qualquer situação. Isso pode ser bastante útil para fazer alguém confessar alguma coisa, mas além disso eu não vejo muitas mais utilidades. O lançador de ganchos da Mabel é um objeto visto no primeiro capítulo da série lá, quando o tio Stan deixa eles escolher qualquer item dentro da loja, e essa arma ou uma ferramenta é usada diversas vezes pela Mabel, especialmente no momento em que a vida dela está em perigo ou precisa de uma solução rápida para alguma coisa. É verdade que essa ferramenta é extremamente útil em situações que é necessário se mover muito rápido ou se agarrar a alguma estrutura, tipo Batman, sacou? Também poderia ser usada como uma arma para puxar o oponente, tipo Scorpion do Mortal Kombat, mas não muito longo, tá ligado? Não duvido que esse objeto seja bastante útil, mas ele não possui outros recursos especiais, como algo paranormal e tal. Acho que por isso acaba ficando atrás de outros objetos. Falando de um que esteja na frente dele agora, é o pó de fada. Foi visto lá no episódio O Último Mabel Córneo. Esse item, ou pó, é explicado como uma substância capaz de colocar qualquer criatura para dormir, incluindo unicórnios. Não se sabe ao certo como que ele é alcançado, né? Já que as meninas tiveram que contrabandear borboletas para obter ele. Mas como eu disse antes, esse pó pode adormecer ou nocautear diferentes criaturas. Mas acredito que a quantidade necessária depende, lógico, do tamanho da criatura, ou pode ser uma desvantagem no final das contas. Outro objeto interessante é o tapete mágico, ou experimento 78. Esse tapete também é um tapete visto, no mesmo capítulo do último aí, estava guardado numa sala secreta na cabana do mistério. Ele tem uma capacidade de gerar carga elétrica, e quando é tocado por 2 pessoas, faz com que elas troquem de corpo instantaneamente. Basicamente, esse é um funcionamento mais útil, uma simples troca de corpos ali. Ainda assim, dá para imaginar que poderia ser útil em várias coisas diferentes, como por exemplo, alguém muito importante ou forte trocar de corpo com você conseguiria ter uma vantagem em certo momento. Só que a limitação desse objeto é que a utilidade depende completamente da pessoa com quem se troca de corpo. Temos as gravatas criadas pelo Ford, que também são itens notáveis. Elas são um par de gravatas, uma preta com azul, que seria do comando, e a outra vermelha com azul, que seria de quem obedece. O funcionamento é simples. Quem usa a gravata vermelha com azul vai ser controlado por aquela de quem está usando a gravata preta. A consciência da pessoa controlada é suspensa, enquanto o controlador pode fazer o que ele quiser e realizar qualquer movimento ou repetir qualquer frase como se fosse um espelho. Esse mecanismo é até muito similar com a troca de corpos aí do tapete, mas com uma vantagem de que apenas uma pessoa controla a outra. Contudo, a desvantagem é que a sua utilidade depende de quem está sendo controlado. Temos a fotocópia mágica, foi vista principalmente lá no capítulo do Dipper em dobro, né? À primeira vista parece uma fotocopiadora normal, bastante antiga e desgastada, mas as crianças logo perceberam que tem algo místico dentro dela. Ela não só faz cópias de papel, mas também pode copiar humanos ou criaturas vivas, criando uma réplica ou clone das pessoas. Tanto que o Dipper usa essa copiadora para criar vários clones de si mesmo e tentar conquistar um Wendy numa festa. E esses clones parecem ter características muito semelhantes ao original, como força e inteligência também. A fotocopiadora, cara, ela poderia ser útil para criar um exército de uma mesma pessoa ou até copiar objetos poderosos. No entanto, tem algumas desvantagens. As cópias têm suas próprias consciências e acaba que elas podem se rebelar. Além disso, se houver um atolamento de papel durante a copiadora, o clone sai com defeitos. E a sua maior fraqueza seria água ou qualquer líquidos, porque como cópias de papel, os clones acabam podendo se dissolver. Temos também a lanterna que altera a altura, visto originalmente no capítulo do Pequeno Dipper. Essa lanterna em si, ela não é mágica, mas ela foi criada com um cristal encontrado na floresta e tem o poder de aumentar ou diminuir o tamanho das coisas. O funcionamento é bastante simples. Dependendo do lado onde a luz é direcionada, ela aumenta ou encolhe os seus objetos e seres também na sua frente. Essa luz pode ser uma ferramenta muito útil, porque pode ser usada para aumentar o tamanho e a força de alguém. Alguém gigante é muito mais forte. Ou para reduzir o tamanho e ajudar em situações que requerem mais furtividade, fugir pequenininho como uma formiga. Além disso, o efeito pode ser aplicado a objetos também, tornando ainda mais versátil.
A arma apagadora de memórias também é um objeto criado pelo McGuggett, visto em vários capítulos da série, mas principalmente no episódio A Sociedade dos Olhos Cegos. Trata-se de um tipo de canhão com lâmpada, que como o próprio nome sugere, é usado para apagar a memória de quem foi atingido pelo feixe que ela emite. Essa arma ela até permite que você especifique quais das memórias serão apagadas, possibilitando uma escolha de qualquer evento específico para ser esquecido. Além disso, o dispositivo também armazena as memórias apagadas em uma espécie de garrafa. No entanto, nem tudo acaba sendo tão simples. Ela tem certas desvantagens também, especialmente para aqueles afetados pelo raio. Em primeiro lugar, aparentemente não funciona contra pessoas que já perderam a sanidade ou têm implantes, como Ford. Além disso, quanto mais a arma for usada, maior seria o impacto na sanidade da pessoa ou no estado mental. Mesmo com essas desvantagens, a arma tem um efeito bastante poderoso e poderia ser usada de várias maneiras diferentes. Outro item interessante é o desestabilizador quântico, também conhecido como Experimento 618. Essa arma ela foi criada pelo Ford e é vista lá no episódio do Armageddon Parte 1. É um tipo de canhão que o Ford desenvolveu exclusivamente para derrotar o Bill Cipher. Isso já indica que é uma arma muito poderosa, né? Só que tem uma desvantagem de só poder ser usada uma vez, e de acordo com o Ford ter mencionado isso, dá para interpretar isso como um longo tempo de recarga entre os disparos. Só que o fato é que ela é capaz de eliminar só o próprio Bill Cipher. Então, para mim, é uma das armas mais poderosas dentro de Gravity Falls, mas acaba sendo um pouco limitada. Os diários do Ford, eles são alguns dos objetos também mais importantes e aparecem em quase todos os capítulos da série. Resumidamente, ele contém informações sobre criaturas, feitiços, artefatos e outras coisas que existem em Gravity Falls. Podemos considerar eles uma versão escrita de um vídeo explicativo sobre a cidade. Mesmo que alguns possam dizer que os diários não possuem poder como tal, é importante a gente lembrar que, galera, conhecimento também é uma forma de poder. As informações contidas nos diários, elas são cruciais para entender os artefatos e todas as criaturas que habitam Gravity Falls, o que por si só já justifica a inclusão de todos esses itens entre os mais importantes da série. Temos aqui também a fita do tempo, que é vista no episódio Porco Viajante do Tempo. Trata-se de uma fita métrica com a capacidade de viajar no tempo. A sua operação ela é bastante simples. Dependendo da distância em que a fita é esticada, você pode viajar até o passado ou para o futuro. O design dessa fita do tempo é bastante inteligente, se você me perguntar, porém, como toda máquina do tempo, ela vem com as mesmas vantagens e desvantagens também. Tem a capacidade de corrigir o passado e evitar certos erros, mas isso também tem o risco de criar paradoxos temporais. Além disso, nessa série, o uso da fita do tempo não é livre de consequências, já que se for detectado alguém usando ela de forma incorreta, seria capturado e punido pela polícia do tempo. Mesmo com as limitações, eu acho que a fita do tempo é uma ferramenta bastante útil e uma arma muito poderosa, que nas mãos erradas poderia causar um desastre absurdo. E como eu particularmente sou fã de coisas que viajam no tempo, né, eu coloco ela como um dos tops da lista. Não sei se muitos vão concordar comigo, mas eu acredito que o amuleto místico é um objeto bastante subestimado. Vimos o amuleto lá no episódio A Mão que Mexe Mabel, né, e os poderes que ele concede ao seu portador são, em sua maioria, poderes psíquicos. Como nós vimos no episódio, o usuário do amuleto pode mover objetos ou pessoas com a sua mente. Isso pode parecer um pouco simples, mas acredita em mim, ter poderes psíquicos ou ser capaz de fazer isso com a mente não é algo trivial. Esses poderes poderiam ser muito mais úteis em uma luta ou um combate, seja para controlar o seu rival ou para parar projéteis tipo Matrix, e em muitos outros usos também. A desvantagem desse amuleto é que se ele for tirado do portador, os poderes se vão junto. Além disso, o amuleto parece ser um pouco frágil e pode quebrar facilmente. Mesmo com esses pontos negativos, eu acredito que ele é um item muito subestimado e que poderia oferecer mais, transformando o portador em alguém a ser temido. Mas bem, o próximo é a fissura interdimensional, que entra no ranking dos 3 itens mais poderosos da série. Esse objeto, à primeira vista, ele não parece grande coisa, já que não tem uma utilidade ou um poder imediato que beneficie o usuário. Porém, o poder destrutivo que ele carrega é algo que nós devemos considerar. Essa fissura, ela foi protegida pelo Ford quando o portal foi fechado. Embora se quebrada de alguma forma, pode causar um desastre na Terra, como vimos lá no início do Armageddon, permitindo que o Bill Cipher alcançasse o mundo real e tivesse uma forma física. Como eu já mencionei, esse objeto não oferece vantagens. Na verdade, ele é mais uma desvantagem, mas quem possui tem a capacidade de causar um apocalipse, e provavelmente causaria o fim do mundo. Os dados das faces infinitas também foram vistos lá no episódio da masmorra e mais masmorras, né? Onde o tio Ford apresenta esses objetos para o Dipper, mencionando que ele é extremamente poderoso. O tio Ford diz ao Dipper que esses são dados proibidos, em que tem 9.000 dimensões diferentes e que os lados infinitos trazem resultados infinitos. Qualquer coisa pode acontecer quando você joga esses dados.
No episódio, nós vimos que os dados trouxeram o personagem do jogo masmorras, masmorras e mais masmorras para essa realidade, causando um desastre na casa. Como eu mencionei, qualquer coisa poderia acontecer em jogar esses dados. Assim como a figura interdimensional, os dados podem ser com uma desvantagem muito maior do que ter vantagem. Mas tudo depende do que você consegue quando joga os dados. Por conta das probabilidades infinitas que vêm com esses dados e a falta de controle sobre o que pode acontecer, esse item ficou em segundo lugar. Agora chegamos no mais brabo, o primeiro dos itens aqui, o mais poderoso de todos na série, que é o Desejo do Tempo. Esse desejo, ele aparece lá no episódio O Jogo de Blending. Ele basicamente é uma recompensa da competição chamada Globnar, que é um tipo de concurso onde o vencedor recebe esse desejo. E esse desejo tem o poder de mudar ou alterar o espaço-tempo conforme a vontade do vencedor, sem causar paradoxos temporais. Para mim, isso já é um poder absurdo, já que um desejo é um desejo e você pode pedir o que você quiser. Imagina só, dá para você pedir para apagar a existência do Bill, ou ganhar na loteria, ou até, sei lá, viver uma vida tranquila. Acredito que o objeto ele seja completamente quebrado em termos de poder. Se tem uma desvantagem é que você precisa arriscar a sua própria pele para vencer o concurso Globnar para poder obter esse desejo. Mas no fim das contas, o que importa é que esse desejo faz qualquer coisa, ele em si não tem nenhuma desvantagem. Bom, quero saber a sua opinião nos comentários sobre todos esses itens aqui e qual que você acha mais poderoso, se trocaria algum outro ou não aqui na nossa lista para a gente poder conversar mais. Então comenta aí, não esquece também de se inscrever e ativar esse sininho para você sempre ficar por dentro de novidades de Gravity Falls, beleza? Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!